Polícia Civil vai a Içara e faz levantamento de mandatos de prisão e também de documentação para processo licitatório de 2019. E você vai ver também. Segundo os dados do IBGE, salário dos brasileiros tem maior poder de compra. Reajuste na tabela do preço do frete dos caminhoneiros é discutido na Câmara. Novos valores do programa Casa Verde e Amarela passam a valer esse mês. Criciúma abre a Semana da Pátria com troca da bandeira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Tempo segue firme e estável em toda Santa Catarina. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso de conjuntivite associada à varíola dos macacos. A recomendação é de que oftalmologistas incorporem a infecção por monkeypox como parte do diagnóstico diferencial quando chegarem aos consultórios casos de irritação ocular. Além dos sintomas como febre, fadiga, dor de cabeça, dores musculares e o aparecimento de lesões cutâneas, que são característicos da varíola dos macacos, agora manifestações oculares também podem estar atreladas à doença. O Hospital dos Olhos, referência em oftalmologia na capital paulista, identificou o primeiro caso de paciente com confirmação para a doença a partir de exame de coleta ocular. 4 dias após o surgimento de lesões na pele, associadas a outros sintomas de monkeypox, como mialgia e cefaleia, um profissional de saúde de 30 anos começou a apresentar também irritação ocular e lacrimejamento, um quadro semelhante a uma conjuntivite. Com isso, os exames oftalmológicos passam a ser usados para o diagnóstico da doença. Segundo especialistas, diversas situações podem estar presentes dentro do quadro de monkeypox, com manifestações oculares como conjuntivite, blefarite, ceratite ou lesões na córnea. Para prevenir a varíola dos macacos e ajudar a evitar a contaminação dos olhos, é indicado lavar sempre as mãos e evitar tocar os olhos, o nariz e os ouvidos e não compartilhar toalhas de rosto e lençóis, além, é claro, de usar máscaras de proteção. 10% dos pacientes brasileiros que foram internados por insuficiência cardíaca morreram tempos depois de iniciar o tratamento para a doença. Os dados foram obtidos a partir de um estudo que teve seus resultados apresentados no Congresso Anual da Sociedade Europeia de Cardiologia, realizado em Barcelona. Segundo fontes do órgão, a pesquisa é importante para deixar o problema em evidência e levantar uma discussão sobre o assunto. A insuficiência cardíaca é uma falha na capacidade de bombeamento de sangue pelo coração. Segundo dados do estudo, em média 10% dos pacientes morrem por causa da doença em todo o país. O tratamento para a doença, na maioria das vezes, é realizado através de remédios, marca-passo e, em casos mais graves, transplante. Para conquistar esses resultados, foram utilizados dados de 3.000 pacientes com insuficiência cardíaca de todo o país e dividido em 2 fases, uma em 2011 e outra em 2016. Todos eles haviam sido internados e foram acompanhados por 1 ano para poder saber da evolução da doença. Um dos pontos observados foi a continuidade do uso de remédios para tratar o problema cardíaco. Após o período de análise, foi constatado que 1 ano após a internação, metade dos pacientes deixou de utilizar os remédios necessários para o tratamento. Como pararam de tomar os remédios por conta própria, o quadro de insuficiência se agravou e 20% deles precisaram ser internados novamente em apenas 3 meses e mais de 30% deles tiveram que voltar aos cuidados dos médicos após 6 meses. A falta da continuidade no tratamento é um dos principais fatores que levam a quadros críticos da doença, aumentando as chances de ocorrer a morte precoce ou agravando o caso, sendo necessário a cirurgia.
Muitas vezes, as pessoas param de tomar remédio por dificuldades financeiras e a falta da disponibilização dos remédios na rede pública de saúde. Para os especialistas, uma das melhores maneiras para superar essa defasagem é que os médicos alertem os pacientes dos riscos que eles correm ao interromper o tratamento por livre e espontânea vontade. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória para reajustar a tabela do frete do transporte de cargas, quando o diesel variar mais de 5%. O Executivo quer que haja uma nova norma sobre os pisos mínimos do frete rodoviário, toda vez que o preço do diesel ultrapassar 5% para mais ou para menos, em relação ao valor considerado na tabela vigente elaborada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT é a responsável por publicar as normas com os pisos mínimos a serem pagos pelos fretes. Mas o modelo atual não tem sido suficiente para aplacar os aumentos dos preços internacionais do petróleo. Quando editada, uma MP tem força de lei, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para que não perca a validade. Nesse caso, o prazo é 26 de setembro deste ano. O plenário da Câmara já aprovou a MP, que prevê o reajuste da tabela dos pisos mínimos do frete do transporte rodoviário de cargas, quando o preço do óleo diesel no mercado nacional oscilar em mais de 5% para mais ou para menos. Com isso, a matéria agora segue para a análise do Senado Federal. A seguir, confiança do empresário sobe novamente em agosto. O número de brasileiros cadastrados a votarem nas eleições de 2022 no exterior subiu em relação ao último pleito. Eles só poderão votar para presidente. O número de eleitores brasileiros que moram no exterior cresceu 39,2% neste ano em comparação com as últimas eleições gerais, que aconteceram em 2018, e 96,8% em comparação com 2014. Em números, o total de eleitores chega a 697 mil brasileiros fora do Brasil, enquanto na eleição passada eram pouco mais de 500 mil. Para se ter uma ideia, o quantitativo é superior ao eleitorado de 3 estados, Acre, Amapá e Roraima. Apesar do aumento, o Itamaraty excluiu 16 sessões de votação fora das sedes de embaixadas e consulados. Mas houve acréscimo, no entanto, de 10 cidades nas quais os brasileiros poderão votar. Uma das cidades em que não houve votação em 2018 é Amsterdã, na Holanda, que neste ano contará com 10 mil eleitores que vão poder exercer o direito ao voto no local. Já em Roterdã, também na Holanda, tinha 4.800 eleitores em 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, e foi retirada da lista neste ano. Vale lembrar que o brasileiro que está fora do Brasil só vota para presidente da República. No entanto, segundo dados do TSE, eles vão poder exercer o direito em 181 cidades de 132 países. E só pode votar o eleitor que pediu a transferência do domicílio eleitoral do Brasil para o exterior até o dia 4 de maio. De acordo com o IBGE, o salário médio do brasileiro cresceu pela primeira vez em 2 anos. A remuneração real recebida pelos trabalhadores brasileiros chegou a R$ 2.693 no trimestre encerrado em julho. A informação foi revelada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa o primeiro crescimento em um prazo de 2 anos. A última vez que houve um aumento significativo foi no trimestre encerrado em julho de 2020. De acordo com os dados, o valor médio dos salários recebidos entre os meses de maio e junho é 2,9% maior que no trimestre anterior. O estudo avalia que o aumento das remunerações
foi puxado pelo rendimento dos empregadores, que foi 6,1% a mais, ou R$ 369. Dos militares e funcionários públicos estatuários, 3,8%, ou mais R$ 176. E dos trabalhadores por conta própria, 3%, ou mais R$ 63. Os demais grupamentos não variaram. O movimento elevou a massa de rendimento real habitual para 260 bilhões e 700 milhões de reais, valor 5,3% maior na comparação do trimestre compreendido entre os meses de fevereiro e abril, e de 6,1% na comparação anual. A confiança empresarial subiu em agosto e passou de 100 pontos. O indicador já retoma a trajetória ascendente iniciada no mês de março. O índice de confiança empresarial subiu 2,2 pontos em agosto em relação a julho e atingiu 100,7 pontos. Com isso, o indicador retoma a trajetória ascendente que começou em março passado. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa é a primeira vez desde o início da pandemia que o nível da confiança dos 4 grandes setores acompanhados se aproxima, sinalizando a normalização das atividades, após a crise que afetou os diferentes segmentos econômicos. O índice de confiança empresarial reúne os dados das sondagens da indústria, serviços, comércio e construção, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do IBGE. O índice de situação atual empresarial cresceu 1 ponto em agosto, indo para 101,3 pontos, o maior nível desde setembro de 2013. E o índice de expectativas avançou 1,5 ponto, chegando a 99,1 pontos. Cientistas descobrem que tomar uma certa quantidade de chá preto por dia pode ajudar, inclusive, a combater doenças cardiovasculares. Tomar 2 xícaras de chá preto por dia pode estar associado a um menor risco de morte em geral. Esse foi o apontamento revelado por uma pesquisa publicada na revista científica do Colégio Americano de Médicos. Cerca de 500 mil homens e mulheres com idades entre 40 e 69 anos participaram do estudo entre 2006 e 2010 do Banco de Dados Biomédico do Reino Unido, um país onde o consumo do chá preto é bastante comum. O Biobank fez um acompanhamento de cerca de 10 anos após o trabalho original, e os pesquisadores descobriram que pessoas que bebiam 2 ou mais xícaras de chá diariamente eram menos propensas a morrer por causas como doenças cardiovasculares, doenças isquêmicas do coração ou acidente vascular cerebral, o AVC. O chá é rico em compostos bioativos que têm o potencial de diminuir o estresse oxidativo e a inflamação. Isso pode proteger contra algumas condições, como câncer e doenças cardíacas. Apesar do resultado, os cientistas alertam que ainda há bastante trabalho a ser feito antes de se recomendar mudanças na dieta. Tanto o chá preto quanto o chá verde são variações da mesma planta, mas poucos estudos até agora analisaram os impactos do consumo desses produtos. A cigarrinha do milho afetou 20% da produção do grão no ano passado. Um projeto de lei de origem parlamentar, já sancionado pelo Executivo Estadual, busca minimizar os prejuízos para os agricultores, garantindo empréstimos a juros zero. O milho é um dos principais alimentos usados pelos produtores de proteína. Portanto, a queda no nível de produção ocorrida na safra de 2020 e 2021 impactou diretamente no custo da criação de frango, suíno e bovino. Essa é uma das razões que explica o aumento dos alimentos de toda essa cadeia produtiva, incluídos aí o ovo e o leite, tão presentes na mesa dos catarinenses nas mais diferentes formas. A queda da safra do milho no ano passado foi estimada em 20% pela Associação Brasileira de Produtores do Grão, em razão da infestação das lavouras pela cigarrinha do milho. A pesquisadora da Epagre, Maria Cristina Canali, explica as razões do aumento desse inseto nas lavouras catarinenses. O milho fosse muito mais plantado no decorrer dos anos. Então, a cigarrinha, que é um inseto que gosta do milho, ela é especialista em milho, ela achou, então, ponte verde, a gente diz, né? Ou seja, sempre tem milho disponível para a cigarrinha permanecer em campo, viva.
Então, não existe entre aspas, um vazio onde ela não consiga encontrar o milho. Ela sempre tem aonde se abrigar, se alimentar e se reproduzir, que é o milho. Muito comum nas lavouras do Nordeste e do Centro-Oeste do país, a cigarrinha do milho chegou também ao sul do Brasil. Ela é um vetor, da mesma forma que o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Ou seja, a cigarrinha carrega bactérias e vírus que atacam as plantações de milho. Esse surto que nós estamos vivendo dos enfesamentos, ele estourou, na verdade, em 2015, né, na região central do país, e ele foi descendo, né, até que chegou para nós aqui na safra 2020-21. Preocupado com o impacto dessa quebra de safra nos produtores rurais, o deputado Milton Obos apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo governo do estado este ano. A partir de agora, as doenças que afetam rebanhos e lavouras estão incluídas na lista de desastres naturais, o que possibilita ao agricultor catarinense pedir empréstimo a juros zero junto ao Badesc, a agência de fomento do estado de Santa Catarina. Os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas, isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi que nos inspirou. Eu apresentei esse projeto de lei. A seguir, Semana da Pátria é aberta em Criciúma. O prazo para o financiamento de moradias do programa Casa Verde Amarela do governo federal vai passar de 30 para 35 anos. A Lei número 14.438 de 2022, que amplia o período de financiamento do programa Casa Verde Amarela, já começa a valer a partir deste mês de setembro. Trata-se de uma adequação do programa com as outras operações de mercado, que já tem 35 anos de prazo para o pagamento do financiamento. A mudança tem por objetivo dar às pessoas condição de comprar um imóvel com uma parcela mais adequada ao orçamento. Além disso, a lei também autoriza que os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço possam ser usados como caução nas parcelas. A gente lembra aqui que no último mês de julho, as faixas de renda familiar também foram atualizadas. O limite do grupo 2 passou para R$ 4.400 e do grupo 3 para R$ 8.000. E o subsídio para famílias com renda de até R$ 4.400 também aumentou, passando de R$ 29.000 para R$ 47.500. Só que não é todo mundo que pode financiar um imóvel pelo programa, não. A pessoa não pode ter outro financiamento imobiliário ou outro imóvel, não pode ter recebido benefícios de natureza habitacional de recursos federais, não pode estar cadastrada no Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias ou no Cadastro Nacional de Mutuários e não pode ter dívidas com o governo federal. As famílias interessadas no financiamento habitacional do programa Casa Verde Amarela devem procurar diretamente a construtora do imóvel que desejam comprar e também a Caixa Econômica Federal. E já estão em andamento as obras da construção do projeto da Rua Coberta, em Criciúma. A novidade da área central de Criciúma está cada vez mais próxima de se realizar. A Secretaria de Infraestrutura e Planejamento e Mobilidade Urbana já está executando as obras da Travessa Henrique Lodete, que ganhará uma espécie de cobertura e buscará fomentar o comércio. A empresa JK Engenharia de Obras venceu a licitação para execução dos trabalhos de infraestrutura necessários, com o valor de R$ 1.313.000. A Rua Coberta, que deve fomentar o comércio local, tem uma extensão de 140 metros quadrados e uma área de 1,7 mil metros quadrados está na etapa inicial das obras. Atualmente, os trabalhos estão na fase de estaqueamento e concretagem das sapatas para demarcar todo o espaço a ser construído.
Com isso, será possível instalar os pilares e a próxima fase compreende a estrutura metálica e a cobertura, toda a parte de instalação hidráulica, esgoto, gás e eletricidade, que seguem junto com a obra. A previsão é para ser inaugurada em janeiro de 2023, considerando fatores climáticos que podem interferir no andamento da execução. Em virtude da obra, o trânsito de veículos está totalmente interditado na rua. E hoje, alguns órgãos públicos e também locais particulares foram alvo de mandatos da Polícia Federal no município de Sara. O município de Sara amanheceu com a Operação Garal da Polícia Civil de Santa Catarina em andamento. Essa operação cumpriu 11 mandatos de busca e apreensão em endereços públicos, como a Câmara de Vereadores de Sara e privados. A ação visa apurar suspeitas de crime de fraude à licitação, associação criminosa, uso de documentos falsos, dentre outros. Em Sara, o alvo seria uma licitação do SAMAI do ano de 2019. Em nota de esclarecimento, a Prefeitura Municipal de Sara destaca que o Procurador-Geral do município, Emanuel Moreira, procurou espontaneamente o delegado da Delegacia de Combate à Corrupção da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, João Westop, e colocou a Prefeitura à disposição para o fornecimento de informações e documentos que foram necessários para o processo investigatório. O município de Criciúma realizou hoje a abertura da Semana da Pátria com a participação de alunos da rede pública e das Forças Armadas. O governo de Criciúma, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou oficialmente a Semana da Pátria nesta quinta-feira, dia 1º de setembro. O ato de troca de bandeira do Brasil no Parque Municipal Prefeito Altair Guide marcou o início das atividades alusivas à independência, que neste ano comemora 200 anos. O hasteamento da bandeira da Pátria foi realizado ao som do hino nacional, executado pela banda do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, o GAC. Primeiramente foi realizado o arreamento do pavilhão nacional com o hino da bandeira, cantado por alunos das escolas municipais. Logo após, os soldados do 28º GAC executaram a dobra da bandeira. Com a nova bandeira hasteada, a pira com fogo simbólico foi acendida pelos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Dionísio Milioli. Na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, será realizado o desfile cívico de 7 de setembro, na Rua da Gente, ao lado do Parque das Nações, Cincinato Naspolini, no bairro Próspera. O desfile terá como tema o bicentenário da independência. Participarão do ato cívico 63 escolas da rede municipal, 17 entidades e uma peça teatral representará o grito da independência que será realizado para o público. Quase 50 pessoas estão envolvidas no elenco de apresentação, que inclui alunos do município e professores que orientaram as crianças e prepararam o figurino. Também na próxima quarta-feira será inaugurado o monumento do bicentenário da independência, no Parque Astronômico que está sendo construído no Morro Sequinel. O monumento, com aproximadamente 18 metros, homenageará os 200 anos da independência do Brasil. Uma cápsula do tempo com cartas feitas por alunos das escolas municipais sobre o que eles esperam de Criciúma na próxima década será fechada no dia, para ser aberta após 10 anos, em 7 de setembro de 2032. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também no nosso canal do YouTube você encontra vídeos e a nossa programação ao vivo, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de quinta. Até amanhã.